Estamos de volta aqui no canal com um novo vídeo, onde vamos ficar por dentro das asneiras do conceito socialista. Vamos analisar aqui o livro de Frei Beto. O título do livro é Fidel e a Religião. Vamos fazer uma pequena leitura da página 8 até a página de número 13. E posteriormente daremos a nossa refutação e interpretação da colocação aqui mencionada. Assim diz a página 8. Por acaso, esses problemas materiais humanos são independentes dos processos históricos? São independentes dos fenômenos sociais? Temos vivido tudo isso. Sempre me recordo da escravidão primitiva. Inclusive o cristianismo surge naquela época. Observar que os cristãos passaram de uma fase em que foram os perseguidos e a outras fases em que foram perseguidores. E que a Inquisição foi uma fase de obscurantismo, quando chegou a queimar homens. Agora, o cristianismo poderia ser uma doutrina não utópica, mas real, e não um conselho espiritual para o homem que sofre. Pode produzir-se o desaparecimento das classes e surgir a sociedade comunista. Onde está a contradição com o cristianismo? Ao contrário, se produziria um reencontro com o cristianismo dos primeiros tempos em seus aspectos mais justos, mais humanos, mais morais. Até aqui, vamos fazer uma pequena parêntese. Ele faz uma grande pergunta, onde ele busca a suposta contradição. Para o socialista, não existe contradição em misturar o marxismo com o cristianismo. Porém, ao analisar o pano de fundo e as evidências, encontramos muitas contradições e divisões do cristianismo com o socialismo. Vamos explicar isso mais adiante. E ao dizer que quer um reencontro com o cristianismo primitivo, isso é uma grande mentira, uma grande fábula criada pelos socialistas para coibir e inibir os adeptos desse pensamento. Na página 9, ele continua dizendo assim: digo-lhes que há um grande ponto de contato entre os objetivos que o cristianismo preconiza e os objetivos que nós comunistas buscamos, entre a pregação cristã da humanidade, da austeridade, do espírito de sacrifício, do amor ao próximo e tudo que se pode chamar conteúdo da vida e conduta de um revolucionário. Afinal, o que estamos pregando ao povo? Que mate, que roube, que seja egoísta, que explore os demais? É exatamente o contrário. Ainda que por motivações diferentes, as atitudes e a conduta que propagamos frente à vida são muito semelhantes. Vivemos numa época em que a política entrou no terreno quase religioso em relação ao homem e à sua conduta. Acredito que talvez tenhamos chegado a uma época em que a religião pode entrar no terreno político em relação ao homem e às suas necessidades materiais. Poderíamos subscrever quase todos os preceitos do catecismo: não matarás, não roubarás. Vamos abrir uma pequena aspas aqui. Então, a intenção de Frei Beto, além de defender o narcotraficante Fidel Castro, é a intenção dele de apresentar o socialismo como uma fase do cristianismo onde supostamente vai acabar com a luta de classe. Porém, a luta de classe só existe na mentalidade marxista. Então, enquanto continuar o marxismo, continuará essa ideologia da luta de classe. Posteriormente, aqui nesse vídeo, daremos mais alguns detalhes sobre essa questão. Continuando na página 9, após criticar o capitalismo, Fidel afirmara que há 10.000 vezes mais coincidência do cristianismo com o comunismo do que as que pode haver com o capitalismo. Não vamos criar divisões entre os homens. Vamos respeitar as convicções, as crenças, as explicações, cada um que tenha a sua posição, que tenha sua crença. Contudo, no terreno dos problemas humanos que interessam a todos, é dever de todos, é precisamente nesse terreno que temos de trabalhar. Ao referir-se às religiosas cubanas que trabalham em hospitais, acentuaram que as coisas que fazem são as coisas que se espera que faça um comunista. Cuidado
de leprosos, de tuberculosos e de outros tipos de doentes contagiosos fazem o que queremos que faça um comunista. Uma pessoa que se consagra a uma ideia, ao trabalho, que é capaz de sacrificar-se pelos demais, faz o que queremos que faça um comunista. Afirmo isso francamente. Então aqui nosso ponto aqui é o seguinte. Então ele agora está atacando criando uma mentalidade anticapitalista para formar na mente do ouvinte a suposta caridade praticada pelos socialistas. Porém, todos os regimes que alcançou a hegemonia cultural do socialismo, esse amor ao próximo, essa doação se tornou em sangue e morte, como por exemplo Adolf Hitler e os 6 milhões de judeus. Então, cadê aí essa ideia que eles afirmam tanto existir dentro desse sistema, porém não existe. Já aqui na página 11, diz assim: Fidel Castro sublinhara que a aliança entre cristãos e marxistas não era meramente tática. Gostaríamos de ser aliados estratégicos, ou seja, aliados definitivos. Então temos aqui já, isso já é no tópico o cristianismo em Cuba. O que estamos percebendo aqui já é a ideia, a doutrina gramsciana de Antônio Gramsci de fundir e destruir a religião por dentro e não por fora, como pensava Karl Marx. Então temos aqui essa síntese do que é atualmente e o que vai continuar, e como eles querem dar essa guerra cultural chamada Teologia da Libertação. Na página 11, com os cristãos na Jamaica, diz assim o texto: a diferença é que naquela ocasião ele falara perante um auditório majoritariamente protestante. Reafirmara que em nenhum momento a Revolução Cubana estava inspirada em sentimentos antirreligiosos. Partíamos da mais profunda convicção de que tinha de existir contradição entre a Revolução Social e as ideias religiosas da população. Inclusive, em nossa luta houve uma ampla participação de todo o povo, e também participaram religiosos. Revelara que a Revolução havia tomado especial cuidado para não aparecer perante o povo e perante os povos como inimigo da religião. Então aqui, mais uma vez, é uma tentativa inútil, que na verdade encontrou um certo amparo em algumas comunidades, principalmente católicas, posteriormente em algumas comunidades protestantes que aderiram a este movimento, a causa revolucionária. Porém, isso dentro do cristianismo é uma grande contradição. Mas, como a ideologia marxista conseguiu destruir o raciocínio, eles agora fazem desse pessoal de um idiota útil para seu combustível, e assim criar o modelo comunista. Aí na página 11, quero destacar o seguinte, diz assim: tenho minha convicção de que Cristo foi um grande revolucionário. Então ele aqui já passa a imagem de um Cristo revolucionário. Então isso que significa? Esse Cristo revolucionário não é o Cristo segundo as testemunhas oculares do primeiro século, porque não existe esse Cristo revolucionário. Por exemplo, por quê? Porque não existe, porque na luta de classe, segundo o marxismo, o proletariado deve vencer a burguesia, ou seja, o trabalhador destrói o capitalismo, que é as indústrias. Então há uma modificação, o trabalhador agora é o rei e já o empresário é o súdito. Isso não acontece, por exemplo, no caso em que Tito ordena um dos cristãos que tinha fugido como escravo a retornar para a casa onde era escravo e continuar como escravo. Não há uma causa revolucionária nesse sentido aí, como eles querem. Mais adiante diz assim: esta é a minha convicção, entende? Então, um comunista tem a convicção de que Cristo é um revolucionário, porém isso é um novo Cristo, um Cristo criado por eles. Era um homem cuja doutrina está toda consagrada aos humildes, aos pobres, ao combate aos abusos,
ao combater a injustiça, a combater a humilhação do ser humano. Eu diria que há muito de comum entre o espírito e a ciência da superação e o socialismo. Então, temos aí novamente a ideia de agora usar a religião para criar o socialismo, ou no caso o comunismo, de uma forma em que se desmembre todo a essência da doutrina de quem é Deus e o que ele é. Não se portando com isso, eles criam esse novo modelo para enganar as pessoas. Já na página 12 diz o seguinte: o homem fidel é uma pessoa aberta, sensível a quem pode fazer qualquer tipo de pergunta, inclusive questionar. Bem, isso é outra grande mentira, uma grande asneira socialista, porque todos os governos que tivemos socialistas, no caso no mundo registrado, eles, quando questionados, matavam as pessoas. Eles não são homens de paz. Depois vão ver o conceito de paz segundo o marxismo. Para eles, o conceito de paz é um conceito de guerra, de morte, e não de tolerância, de passividade. Na página 13 também aqui do livro, que nós estamos fazendo a consulta das asneiras socialistas de Frei Beto, Fidel e a Religião, vamos citar aqui essa última parte e expandir mais nossa argumentação. Por sua vez, o comandante da Revolução Cubana confessava ter a impressão de que o conteúdo da Bíblia é um conteúdo altamente revolucionário. Acredito que os ensinamentos de Cristo são altamente revolucionários. Eu coincido totalmente com o objetivo de um socialista, de um marxista-leninista. Matou milhões de pessoas. Tá certo? Então, está unindo concepções marxistas e leninistas para distorcer o conteúdo das escrituras. Então, agora temos ataque. Além do ataque da deidade, da pessoa de Cristo, da pessoa de Deus, temos agora um ataque contra o conteúdo das escrituras, modificando-os dentro de uma narrativa deles, criada por eles, dizendo que é um conteúdo revolucionário. Mais uma vez, não vemos em parte nenhuma um conteúdo revolucionário segundo a ótica marxista ou socialista, né? Ou, para que todos entendam, do lado da esquerda. Então, essa parte dos cristãos na Nicarágua. Então, vamos ampliar aqui um pouco esses detalhes que faltou, trazer aqui a nossa colocação mais precisamente. Então, estamos falando aqui basicamente de Karl Marx, um homem que nasceu em Treves, na Alemanha, em 1818 e morreu em 1883. Seus pais eram judeus, convertidos a um determinado cristianismo. Marx, mesmo quando criança, foi batizado numa igreja protestante na Alemanha, após se formar em filosofia, ingressou no jornalismo e na política. Mas, lamentavelmente, encontramos dentro do sistema político, filosófico e econômico dele uma falsa teologia enganosa. Então, quando vimos alguns trechos do livro de Fidel Castro, do Frei Beto, citando ele como um grande exemplo marxista, entendemos que muitos pseudo-cristãos que se entraram nessa genuína e sobrenatural conversão ao marxismo estavam sem orientação verdadeira da história e caem como ratos numa gaiola do marxismo ateu e materialista. É aqui que enquadra os teólogos da libertação, como os idiotas úteis, como já citamos aqui há pouco tempo. Apesar da decisão marxista de destruir a religião logo do começo, esta era a intenção de Karl Marx, e de se opor a tudo que se tem em relação com Deus,
Desde o princípio, o marxismo tem encontrado fiéis aliados dentro da própria religião. Isto é uma nova leitura do marxismo de Marx para implementar o modelo capitalista. Esse marxismo, ele é um sistema ateísta. E como sistema ateísta, eu quero destacar 4 teses básicas do ateísmo. A primeira tese, que vimos já no livro aqui citado, que nós estamos usando para comentar as asneiras socialistas, é a luta de classes. O que é isso? Para o marxismo ou socialista, sempre há duas forças opostas. Por exemplo, o bem e o mal. É um princípio, é uma antítese. O marxismo vai chamar essa luta de classes de ponto crítico, transformando a quantidade em qualidade, resultando daí a síntese. O marxismo aplica a guerra da luta de classes à humanidade, seguindo o seguinte raciocínio: a humanidade está dividida em duas forças que se opõem: operários e patrões, chefes e subordinados, homens e mulheres, crianças e jovens, velhos e adultos. O operário é a força chamada tese, enquanto que os patrões são a força reacionária, a antítese. Então, no começo do marxismo, eles imaginavam que essas duas forças iam se destruir, que no caso, na verdade, uma ia superar a outra, né? Os trabalhadores iam superar os capitalistas. Porém, isso não aconteceu em 1917. A revolução não foi o esperado. Então, eles tiveram que mudar a sua narrativa para, em vez de destruir a religião por fora, destruir a religião por dentro. É isso que nós vimos lá no livro de Frei Bento. E outro conceito que ele fala sobre o conceito de paz. Para o marxismo, paz somente é possível com a destruição do povo capitalista, né, pelo operariado, ou, como dizem eles, a vitória do proletariado sobre a burguesia. Paz para o marxista socialista é um ato de guerra. Então nós temos aí um exemplo aqui no Brasil, é o caderno de tese do PT, que é justamente isso, um ato de guerra, né? Eu tenho até que comentar um pouco nesse canal sobre isso. Então esse é o conceito deles. Já esse outro conceito do sistema ateísta, o marxismo, é o proletariado e o capitalismo. O marxismo ensina que o capitalismo é não só as indústrias, como o próprio sistema democrático, as religiões, as igrejas e as organizações religiosas. Isso eles chamam também de capitalismo. O ensino básico e fundamental do marxismo é: para que o homem viver bem e de seu destino, é preciso destruir primeiramente a religião e a propriedade privada. Então esse é outro quarto conceito, que eles têm tanto ódio, tanta amargura sobre o conceito de propriedade privada. Esse é um conceito mais extenso, porém daremos aqui breve argumentação. Ele se opõe literalmente ao conceito de propriedade privada, também a liberdade econômica e a livre iniciativa. O marxismo entende que a propriedade privada é um roubo. Então, eles entendem que um artesão que fabrica joias e ele vende essas joias para o consumo, para ele isso é um roubo, porque a propriedade privada diz que o artesão que fabricou pertence a ele. E, entre outras palavras, é o cancelamento dos direitos autorais. Então, vemos também aí que, segundo Fidel Castro e os socialistas, existe mais comunicação e união, fraternidade entre socialismo, o marxismo e cristianismo. Porém, já dissemos que isso é uma asneira e isso não tem sustentação. Daremos aqui alguns exemplos de como a democracia é mais preferível do que aceitar o marxismo comunista, por vários motivos, dentre os quais, por exemplo, o comunismo tem como bandeira a decisão de desrasgar o sentimento divino do coração dos homens, transformando homens como Marx, Lenin, Stalin, Fidel Castro, entre os outros socialistas, em semideuses. Segundo, o modelo comunista se opõe não apenas a abolir a fé e a crença em uma deidade eterna, mas também perseguir a igreja, enquanto prega o ateísmo
como forma de uma nova religião para o Estado, ou do Estado. Esse é um ponto onde o marxismo não deve ser aceitado, e sim um modelo democrático, capitalista. A pretexto de destruir a riqueza em parcelas iguais, no caso, distribuir a riqueza em parcelas iguais a todos, o que o comunismo tem feito mesmo é distribuir equivalente pobreza. Quarto, o comunismo cancela a posse da propriedade privada, enquanto torna o sonho dos que nada têm de algum dia possuir alguma coisa a mais. Quinta parte, a tese do novo homem, propagado pelos comunistas, como resultado da manipulação feita pela dialética marxista e pelas lutas de classe, se constitui no anti-evangelho, uma vez que, de acordo com a mensagem do Evangelho, o único meio através do qual o homem pode ser feito uma nova criatura é através da citação do senhorio do Deus homem Jesus Cristo sobre a vida daquela pessoa. João capítulo 1, capítulo 3, verso 1 ao verso 8. Então, vimos brevemente as leiras ou os equívocos do socialismo no livro Frei Beto, Fidel e a Religião. Vimos algumas páginas, pois a obra é bastante extensa, é rica em detalhes, ela tem uma narrativa, uma descrição muito interessante, exalta a nobreza socialista, exalta esse modo de pensar, essa prática, porém não vê realmente a máscara que está por trás. Então, neste vídeo apresentamos a ideia socialista e ao mesmo tempo fizemos pequenos comentários objetivos, diretos e precisos sobre alguns pontos que minam categoricamente as ideologias que provêm do marxismo, desde Marx, passando pelo Antônio Gramsci, usado por Frei Beto e muitos outros religiosos, como por exemplo aqui nesse livro que nós estamos usando, na página, deixa eu ver aqui, página 6, Leonardo Boff, que é um dos grandes nomes dessa teologia da libertação. Eles não usam socialismo, marxismo, comunista, esquerda, não, eles usam um outro termo para as ideias do novo marxismo. E para eles, ele é um doutor, um profeta, um sacerdote, que teima em distorcer a verdade e propagar o engano de que o Evangelho e o Messias era socialista. Então, nada disso tem base real na realidade, e sim uma mente doentia que acredita em que o marxismo pode trazer algum tipo de benefício para a sociedade. Porém, vimos que quando alguns países foram dominados por essa mentalidade, todos eles padeceram de enfermidade, de fome, de miséria, de guerra, e quase todos eles não puderam sobreviver. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe um comentário, alguma sugestão, alguma dúvida. Outro livro que nós consultamos para fazer esse vídeo é de Raimundo de Oliveira, Seitas e Heresias, um sinal do fim dos tempos. Eu também indico esse livro para leitura, muito importante, pois é um dos primeiros livros que eu vi dentro da área Seitas e Heresias que trata sobre socialismo. Eu vi outros, pelo menos um outro, mas de uma leitura profética e não de heresias, do pensamento equivocado. Então ele está de parabéns, o escritor Raimundo Oliveira, por fazer esse trabalho. Eu, particularmente, gastaria muito mais folhas trabalhando sobre esse conceito de marxismo, pois está muito em alta esses debates. Mas recomendo a leitura desse livro para melhor compreensão do que falamos. Então, até uma próxima vez. Um abraço.